Bom, antes de iniciar a continuação, na verdade, aqui, né? Pois hoje já é a segunda lição, capítulo 2. Nós aqui, irmãos, a turma de adultos, para quem não veio semana passada, né? Estamos estudando esse livro. Essa escola bíblica, esse tema da escola bíblica, como comentei semana passada, é um pouco diferente, já que nós estamos estudando, né, um livro, né, em si, na verdade, parte dele, a primeira parte, né? Mas repetindo aqui, o livro é Os Três Campos de Batalha, né? A guerra espiritual na mente, na igreja e nas regiões celestiais, do Francis Frangipane. É um livro muito bom e nós vamos estudar e estamos estudando a primeira parte, que é a guerra espiritual que acontece na mente do cristão, né? Então, hoje nós vamos dar continuidade com o capítulo 2, só dando aqui um breve resumo da semana passada, né, irmãos? Nós vimos que Satanás, ele tem, vamos dizer, permissão nas trevas, né, no pecado, pois ele anda, né, na escuridão. E aí quando o crente anda, né, de certa forma, e comete erros sucessivos, e anda nessas trevas, o inimigo tem acesso, e aí, essa defesa, né, que nós temos sobrenatural, que são a armadura de Deus, ela é como se estivesse, né, se despindo do crente, e aí o crente ele fica vulnerável aos ataques do inimigo. Mas nós vimos ali no finalzinho, na semana passada, que a forma de vencer isso é se submetendo a Deus, tá certo? E aí nós vamos entrar no capítulo 2, né, desse livro, e entender um pouco mais, lembrando que na visão do autor, tá certo, irmãos? Nem que você não concorde com tudo que ele fale, mas é válido, né, a experiência para nós estarmos aqui aprendendo também a palavra do Senhor. Lembrando que dentro do próprio conteúdo, eu estou usando aqui o conteúdo, né, do próprio livro, então nós podemos ver que o autor, né, ele é um pastor também, e não tem somente esse livro com relação à batalha espiritual, então ele tem conhecimento no que está falando, e foi bem interessante a lição da semana passada, assim como vai ser a de hoje e as demais. Se você puder vir todas, né, você vai ter um crescimento espiritual muito bom, pode ter certeza disso, e você vai blindar sua mente mais ainda contra os ataques do inimigo, tá certo? A lição de hoje, irmãos, eu digo para você, né, eu sempre gosto de revisar na segunda-feira, né, à noite, e é muito boa, né? Assim como as demais, tenho certeza, mas a de hoje aqui tem uns comentários que o autor faz que são maravilhosos. Mas antes nós vamos aqui abrir a palavra do Senhor, tá certo? Eu vou aqui deixar, nós já vamos direto para o conteúdo em si, né? Capítulo 2, ó, a fortaleza do crente, a humildade, tá certo? Abra por gentileza Provérbios, capítulo 29, verso 23 somente, para nós lermos como um texto aqui introdutório, e a gente já vai aqui para a leitura do capítulo 2 do livro. Todos acharam? Amém? Diz assim: a soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. O capítulo 2 aqui do livro, irmãos, que nós estamos vendo, tem como título a fortaleza do crente, a humildade. Eu sei que meus amados irmãos já ouviram, né, muitas mensagens sobre a humildade. Jesus ensinou isso aos seus discípulos, e a gente vai ver aqui na visão do autor, irmãos, como que é o trabalhar, né, do inimigo com relação
a soberba, né? E também como usar da humildade para assim blindar a nossa mente dos ataques de Satanás. Eu peço que você acompanhe a leitura. Nós vamos aqui acompanhar na íntegra, tá certo? O decorrer desse capítulo, vamos lendo, vamos comentando. E eu tenho certeza que o Senhor vai estar ministrando aos nossos corações sobre esse tema que, embora muito falado, muito pregado, né, graças a Deus, mas sempre tem algo a nos acrescentar. E como eu falei, irmãos, a forma, né, do autor ver, né, ver esse tema de batalha espiritual na mente é muito interessante, né? Não é tão comum o que ele fala, tá certo? Vamos acompanhando aqui, tenho certeza que vai ser uma noite abençoada para nós, e toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. Capítulo 2, a fortaleza do crente, né, que é a humildade. Satanás teme a virtude, tem horror da humildade e a odeia. Quando ele vê alguém humilde, até se arrepia. Olha aí que interessante. Seu cabelo fica em pé quando os cristãos se ajoelham, pois a humildade é a rendição da alma a Deus. O diabo treme diante do humilde, porque nas mesmas áreas onde ele tinha acesso, lembra quando nós falamos semana passada, nas trevas, né, irmãos, no pecado, porque nas mesmas áreas onde ele tinha acesso, ali está o Senhor, e Satanás se aterroriza diante de Jesus Cristo, quando, né, nós entendemos que estamos em trevas, pois somos humanos, somos falhos, e muitas vezes, irmãos, nós fazemos o mal, nós fazemos o que é errado, né? Nós praticamos, ou pensamos, de alguma forma, nós falhamos com o Senhor. Então ele faz uma pergunta, né? Com quem você realmente está lutando? Olha só, vamos nos lembrar que na guerra do homem, né, no jardim do Éden, o julgamento de Deus contra o diabo foi que ele ia comer pó. Do homem Deus disse, tu és pó. Gênesis 3, 14 ao 19, né? A essência de nossa natureza carnal, de tudo que é carnal em natureza, é pó. E do pó nós retornamos, né, irmãos? Nós viemos e retornaremos. Precisamos entender esta ligação. Olha só, Satanás se alimenta de nossa natureza terrena, carnal, ou seja, de pó, entre aspas. Ele come daquilo que negamos a Deus. Por isso, temos que reconhecer que a fonte de muitos dos nossos problemas e opressões não é demoníaca, mas carnal em natureza. Temos que encarar o fato de que um aspecto de nossas vidas, nossa natureza carnal, será sempre alvejada pelo diabo. Estas áreas carnais dão a Satanás uma avenida de acesso para minar nossas orações e neutralizar o nosso andar com Deus. É o nosso sentido exagerado de autojustiça que nos impede de nos olharmos honestamente. Sabemos quem está em nós, que é o Senhor, né? Mas precisamos saber também o que está em nós, se queremos ser vitoriosos em nossa luta contra o diabo. Eu acredito que todos nós queremos ser vitoriosos, amém, irmãos? Eu digo para vocês, irmãos, essa luta, essa batalha na mente que nós passamos, né, ultimamente, cada um de nós sabemos as lutas e as maneiras que passamos, né? Hoje eu li um comentário de uma pessoa na internet que estava falando, né, que tinha deixado, né, a pessoa atacando ela na internet, né, com palavras,
dizendo que tinha abandonado o canal no YouTube, não se faz isso, e falando muitas palavras, né? E aí a própria pessoa respondeu, né, se defendeu, o porquê que tinha acontecido isso, e no final, a última frase me chamou a atenção. Falou assim: não me faça eu continuar me sentindo um lixo. Ou seja, irmãos, as palavras escritas ali tocaram, né, profundamente a mente da pessoa. E aí você acha que isso não é uma batalha que todos nós passamos ultimamente? Irmãos, antigamente, nós, aqui são todos adultos, na escola mesmo, irmãos, todos nós tínhamos apelidos, brincávamos uns com os outros, e nada, né, acontecia, voltava para casa, brigava ali com a pessoa, com aquele, mas voltava depois, no outro dia já estava se falando, é aquela coisa, irmãos. Hoje, a mente das pessoas, né, não estou dizendo, né, que a pessoa foi fraca de maneira nenhuma, irmãos. Cada um, né, tem as suas sensibilidades, e isso eu compreendo, nós compreendemos, mas tipo, ela viu a mensagem, e ela falou algo muito profundo, né? Que ela estava se sentindo um lixo. Então nós devemos entender, irmãos, que as batalhas, elas têm outra forma hoje, e a mente está muito atacada, viu? Está sendo muito atacada mesmo. Portanto, seja específico quando se submeter a Deus. Falamos isso aqui na semana passada, né, que é o primeiro passo nessa luta na mente. Submissão a Deus, porque nós vamos estar conectados com o nosso Deus. Não racionalize seus pecados e falhas. O sacrifício de Jesus Cristo é um abrigo perfeito da graça, olha só, capacitando todo homem a olhar honestamente para as suas necessidades. Assim, seja honesto com Deus, Ele não vai se chocar com os seus pecados. Deus o amou sem restrições, né? Nos amou sem restrições, mesmo quando o pecado era total em nós. Tanto é que estamos aqui, irmãos. Tanto é que estamos aqui, não é verdade? Porque Ele nos amou sem restrições. Deus sabia dos nossos pecados e erros, e até hoje sabe, sempre saberá, mas Ele nos ama sem restrições. Muito mais Ele continuará a nos amar. Quando, né, nós buscamos a sua graça para se livrar da iniquidade. Olha só, irmãos, devemos também buscar, né, na graça do Senhor, se livrar da iniquidade. Antes de nos lançarmos em luta agressiva, precisamos reconhecer que muitas de nossas batalhas são meras consequências de nossas próprias ações. Para guerrear com vitória, temos que separar o que é da carne e o que é do diabo. O autor aqui, ele vai dar um exemplo, né? Ele diz, deixe-me dar um exemplo. Minha esposa e eu morávamos num lugar onde um lindo cardeal, né, aquele pássaro, tinha o seu ninho. Os cardeais são muito territoriais e lutam intensamente contra cardeais intrusos. Naquele tempo nós tínhamos uma van com grandes espelhos laterais e para-choques cromados. De vez em quando o cardeal atacava os para-choques ou os espelhos, pensando que o seu reflexo era uma outra ave. Certo dia, quando observava o cardeal atacar o espelho, eu pensei, que bobinho, seu inimigo é o seu próprio reflexo. Imediatamente o Senhor falou ao meu coração, e assim também são muitos de seus inimigos, o reflexo de vocês mesmos. Isso aqui é muito profundo, irmãos.
Porque nós focamos no inimigo, muitas vezes, né? Satanás se levantou contra a minha vida, mas ele está a derredor, vendo os nossos erros, principalmente aqueles que nós não pedimos perdão e continuamos neles, só aumentando a treva, só aumentando o espaço que ele vai poder lançar seus dardos inflamados. E isso acontece, na nossa mente. E aí nós ficamos, né? Que nesse exemplo, irmãos, a gente pensa que nós temos, claro, uma grande luta contra o inimigo, mas nós devemos entender que a nossa luta é contra o nosso eu, o nosso ego, os nossos erros. Nós nunca seremos, irmãos, aqui nessa terra, pessoas perfeitas, mas o quanto mais próximos de Deus nós nos tornarmos, né, nós buscarmos, nós estaremos fechando portas e fechando o alvo para o inimigo, irmãos, acertar com seus dardos. Não está conseguindo pedir perdão ao Espírito Santo naquela hora. Nós estamos abrindo, irmãos, a treva que há em nós, né? Que é o termo que o autor usa, né? A treva, a escuridão que há em cada um de nós. Então, é nesses momentos que a gente sai de casa e vem para a igreja. Chegue do jeito que for precisar chegar, irmãos. Sua cara fechada, chateado, mal-humorado, pode vir para a igreja desse jeito. Quebra, com certeza. E esse seu exemplo é perfeito para o que nós estamos falando aqui, né? Que é a humildade. Vamos já chegar no ponto central aqui do capítulo. Aqui. Antes de qualquer estratégia para atacar Satanás, precisamos ter certeza de que nosso real inimigo não é a nossa natureza carnal. Pergunte-se: as coisas que nos oprimem hoje não são a colheita do que plantamos ontem? E aqui ele entra, irmãos, o autor, em um ponto muito interessante. Entre em acordo com o seu adversário. Escute, o decorrer aqui vai fazer com que nós entendamos esse tópico, tá certo? Diz assim: lembre-se do que Jesus ensinou. Entre em acordo depressa com o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Texto de Mateus 5, 25 e 26. Esse texto aqui o autor vai já explicar com mais detalhes, mas eu quero antecipar, irmãos, que isso daqui é sobre, né, a justiça humana, é uma parábola sobre a justiça que nós queremos propor para Deus. Vamos entender. O que Jesus está falando aqui vai além de evitar um processo. Ele está mostrando que com este adversário e este juiz em particular, sempre perderemos a causa e acabaremos na prisão. Vamos entender. Esta parábola explica como Deus vê a justiça humana. Na narrativa, o adversário é o diabo e o juiz é Deus. Satanás, como nosso adversário, se levanta como acusador dos irmãos diante de Deus, o juiz de todos. Isso aqui a gente sabe muito bem, que é assim, né? A verdade que Cristo quer revelar é que quando nos aproximamos de Deus, atente para isso aqui, quando nos aproximamos de Deus, baseados em nossa própria justiça, o adversário sempre terá base legal para nos jogar na prisão, irmãos.
As nossas justiças são, irmãos, como trapo de imundícia, como diz Isaías 64:6. A nossa justificação nunca vai ser capaz de nos justificar, nunca. E isso acontece muito na batalha na mente, muito. A batalha travada diariamente, irmãos, acontece muito a autojustificação. E nós, irmãos, não somos perfeitos, né? Estamos buscando aí, de glória em glória, estar na presença de Deus, melhorar para a glória de Deus. Mas o inimigo sabe. E se a gente for dando, irmãos, autojustificações para Deus, para nós nos sentirmos melhor, o inimigo fica numa situação confortável ao derredor. Talvez ele puxe até sua melhor poltrona, sente, cruze os braços e as pernas e admire o pecado ser gerado. Porque nós, irmãos, tendemos ao pecado. Tendemos. Pastor Flávio encerrou semana passada aqui, falando, irmãos, que aquele que outrora bebia, ele tem que fazer o máximo para não estar naqueles ambientes, porque ali o inimigo vai trabalhar, vai cirandar, vai usar aquele que não teme a Deus. E aí a pessoa, tem gente que se coloca até em situações problemáticas, senta na mesa que sentava na roda dos escarnecedores. Irmãos, nós não precisamos desmerecer ninguém que conhecíamos, mas nós não precisamos mais estar em locais que podem nos aproximar do pecado de novo. E aí vem a autojustificação, né? Rapaz, é só uma dose, né? Só uma dose, né? Acho que Deus entende. Deus entende uma dose? Sério mesmo? E você pensa que não tem crente pensando nisso? Eu vou dar um exemplo mais atual. Cerveja sem álcool. Qual o objetivo do crente comprar cerveja sem álcool? Ah, mas é sem álcool, né? Tem problema nenhum. Tem, porque isso é vontade de voltar para as velhas práticas. E nós somos novas criaturas, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, irmãos. Bebe refrigerante, toma suco, toma água, o melhor líquido do mundo. Toma água. Mas aí dizer, cerveja sem álcool, né? Deus entende, né? Não tem álcool. As nossas justiças, irmãos, são como trapo de imundícia para Deus. O autor continua, né, aqui, quando Jesus diz, entre em acordo depressa com seu adversário, ele não está dizendo para obedecer ao diabo, não é isso. Ele está dizendo que quando Satanás acusa, né, você e eu de algum pecado ou falha, se ele estiver certo, se o inimigo estiver certo, mesmo que por um minuto, é vantagem, irmãos, e aqui começa a questão, né, da humildade, é vantagem para nós concordarmos com ele sobre a sua injustiça. Como assim, irmãos, eu vou concordar com o inimigo? Quando estamos errados. Começa por aí, porque se nós estamos errados e não concordamos, nós estamos usando a autojustificação diante de Deus. Olha só aqui, exemplos. Se ele o acusa, né, se ele nos acusa de ser impuro, ou de não amar, ou de não orar o suficiente, e ele está certo, lembrando, se o inimigo estiver certo, a chave é não argumentar com o diabo sobre sua própria justiça, porque diante de Deus, a nossa justiça é inaceitável, irmãos. Não importa o quanto, né, você e eu se defenda ou se justifique por dentro,
Você sabe que muitas vezes as acusações do diabo contêm um bocado de verdade. E aí é a questão, irmãos, se o inimigo estiver certo naquilo que ele está acusando, irmãos, a batalha na mente vai ser da autojustificação. Voltando ao exemplo, né, da batalha ali que o crente, né, alguns passam em estar no supermercado e ver ali a cerveja sem álcool. Aí ele vai ficar, né, rapaz, cerveja sem álcool. O que vai acontecer? O espírito militando contra a carne contra o espírito. Satanás ao derredor, talvez no outro corredor, né? Satanás fica no corredor das bebidas, viu, irmão, no supermercado. Você presta atenção, viu? Fica lá, só lançando. Olha aqui o crente ali, rapaz, em frente à cerveja sem álcool, puxa a cadeira, senta, cruza os braços e as pernas, só lançando, ó, dardos inflamados do maligno. Aí o crente não tem se fortalecido no Senhor, na força do seu poder, não está com o escudo da fé fortalecido, e aí autojustificação, batalha na mente, pegar ou não pegar, levar ou não levar, e aí começa, né, rapaz, se eu pegar aqui tem algum problema, se eu passar lá no caixa, será que alguém lá da igreja vai ver, hein? E a pessoa fica, né, naquela luta. E as acusações nem começaram ainda, porque só começam depois que concretiza, né? Nossa salvação não é baseada no que nós fazemos, mas no que Jesus se torna por nós, irmãos. Cristo mesmo é a nossa justiça, Ele, né? Fomos justificados pela fé. Nossa paz com Deus vem através de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Romanos 5:1 fala isso. Quando Satanás vem contra nós, ele tenta enganar ao focalizar a sua atenção em sua própria justiça. Olha só, novamente, nossa própria justiça nos enganando. Quanto mais reconhecermos que somente Jesus é a nossa justiça, menos o adversário poderá nos atacar pelas nossas faltas. Quando o acusador vier condená-lo, né, nos condenar, por exemplo, né, ele usa aqui, por você não ter amor suficiente, sua resposta deverá ser, é verdade, eu não tenho amor suficiente, mas o Filho de Deus morreu por todos os meus pecados, inclusive pelo pecado de um amor imperfeito. É aí, irmãos, que nós vencemos a batalha na mente, né? Nós não estamos nos auto-justificando, a nossa justiça vem de Deus, e é esse o ponto central da humildade, né? Saia da sombra do ataque satânico e fique no brilho do amor do Pai, submeta-se a Deus, e peça que o amor e o perdão de Cristo tomem o lugar de sua fraqueza e do seu amor imperfeito, né? Por exemplo, quando Satanás tentar condenar por impaciência, por exemplo, olha aí, irmão Danilo, está precisando de mais paciência, assim como todos nós, né? Novamente sua resposta deverá ser sim, na minha carne sou muito impaciente, mas porque nasci de novo, Jesus é a minha justiça, e através do seu sangue sou perdoado, purificado, e vou melhorar para a glória de Deus. Vire-se de novo para Deus, use a acusação, né, que acontece, como um lembrete que você e eu, né, não estamos diante de um trono de julgamento, mas de um trono de graça, que o possibilita a ousadamente vir a Deus em busca de ajuda. Hebreus 4,16, anote aí, veja em casa. Portanto,
A chave principal para derrotar o inimigo é a humildade. Humilhar-se é recusar-se a defender a própria imagem. Por exemplo, aqui, você é corrupto e cheio de pecado em sua velha natureza, Porém, temos uma nova natureza que foi criada à semelhança de Cristo, Efésios 4:24. Assim, podemos concordar com o nosso adversário acerca da condição da nossa carne, mas não limite esse princípio de humilhar-se somente quando está envolvido em luta espiritual. Este preceito é aplicável em outras situações também. A força da humildade é aquela que constrói uma defesa espiritual ao redor da nossa alma, proibindo que lutas, competições e muitas irritações da vida roubem a nossa paz. Olha só que interessante, irmãos. A força da humildade é aquela que constrói uma defesa espiritual ao redor de nossa alma. Para a gente quase encerrar, está bem pertinho aqui, eu vou dar um exemplo aqui de um nosso amado irmão, ele até acabou de sair ali, Nosso amado irmão aqui, Aleph. O Aleph, irmãos, vocês sabem, principalmente os pais aí sabem que o Aleph é muito alegre. E você praticamente vê o Aleph, irmãos, sempre de bom humor, sempre agradecendo a Deus. Recentemente ele passou uma situação com o carro dele, irmãos, ali, aí quando eu saí eu vi, viu pastor, o estrago no carro, no para-choque. Aí eu, rapaz, o negócio aí foi sério, viu? Quando eu falei, e aí, como é que foi a história? Aí ele, irmão, besteirinha, coisa pouca. Sempre agradecido, irmãos. Uma defesa espiritual nós fazemos quando, irmãos, nós vemos além, do que é material, quando nós servimos a Deus com alegria, quando nós estamos na casa do Senhor servindo ao Senhor. Isso nos torna, irmãos, e faz com que as lutas, as competições e as irritações da vida não venham tirar a nossa paz, o nosso coração humilde, o nosso coração quebrantado diante de Deus. É algo, irmãos, que todos nós devemos aprender, a fortalecer essa defesa através da humildade. Um ótimo lugar para praticarmos isso é em nossos relacionamentos familiares. Por exemplo, como marido, sua esposa pode criticá-lo por ser insensível. Uma resposta carnal pode facilmente degenerar a conversa em uma contenda. A alternativa é simplesmente humilhar-se e concordar com sua esposa. Provavelmente você era insensível naquela situação, Então orem juntos e peçam a Deus por um amor mais terno. Como esposa, talvez seu marido a acuse de não entender as pressões que sofre no trabalho, por exemplo. Muito provavelmente ele está certo, você não sabe as coisas que tem de enfrentar, no trabalho. Em vez de responder com um contra-ataque, humilhe-se, concorde com ele, orem juntos pedindo a Deus por um coração cordato. Se permanecermos humildes de coração, receberemos abundantemente de Deus, e Satanás será desarmado em muitas frentes, irmãos. Para finalizar, o autor usa essa frase aqui que eu achei espetacular, irmãos, desse capítulo. Ele diz o seguinte: lembre-se, Satanás teme a virtude, tem horror da humildade. Ele a odeia porque a humildade é a rendição da alma ao Senhor, e o diabo se aterroriza diante de Jesus Cristo. E é isso, irmãos, que nós temos de fazer. A nossa rendição, a rendição da nossa alma a Deus, vai nos aproximar do Senhor, e o diabo não pode nada diante de Jesus.
Quando as pressões da vida, irmãos, quando as batalhas na mente estiverem ofuscando a sua visão espiritual, lembre-se, peça a Deus para que seu coração seja humilde. Eu vou lembrar, para finalizar mais uma vez, da situação daquele crente que está passando uma batalha na mente e não quer vir para a igreja, por esse motivo, ali daquela hora, naquela situação. Venha para a igreja, de um jeito ou de outro. Como falei, nem que você ou eu cheguemos ali naquela porta de cara fechada, mas aqui Deus vai operar. Não deixe o inimigo trabalhar na sua mente, fazer o seu coração não receber a humildade necessária. Se nós ficarmos nos auto-justificando, irmãos, nós daremos munição a Satanás, e isso nós não queremos fazer. Ele sabe muito bem como usar as nossas falhas contra nós mesmos, mas nós vamos melhorar para a glória de Deus, e ele não vai ter autoridade sobre nossas vidas, porque a nossa vida é do Senhor, a nossa mente é cativa às coisas de Deus. Nós vamos pensar nas coisas do alto, irmãos, e o inimigo não vai ter vez no nosso coração, em nome de Jesus.